Então, bom dia, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindas e bem-vindos à nossa quarta temporada da visita telepresencial da Memória, que ocupará esse biênio 2025-2026, quarta temporada que tem início hoje, justamente com a convidada 49ª Circunscrição Judiciária Itapeva, que é integrante da 10ª RAGE de Sorocaba. Esse evento que é organizado pela Comissão de Gestão da Memória do Tribunal de Justiça de São Paulo, coordenada pelo desembargador Otávio Machado de Barros. Eu tenho a alegria de anunciar a presença do desembargador José Jarbas de Aguiar Gomes, que é o vice-presidente da Comissão de Gestão da Memória do TJ de São Paulo. Também foram convidados os desembargadores Ricardo Santos Feitosa, que é o coordenador da 49ª CJ Itapeva, o desembargador Guilherme de Souza Nutti, que é o coordenador adjunto da circunscrição. Também anuncio a presença do Dr. Renato Rassegal Lousano, que é o juiz de direito diretor do Fórum da Comarca de Itapeva, também o Dr. Daniel Torres dos Reis, juiz da 2ª Vara da Comarca de Itapeva, e o Dr. Fabrício Augusto Dias, juiz de direito da 3ª Vara da Comarca. Este projeto, a visita telepresencial da Memória ao Tribunal de Justiça de São Paulo, é realizado na última sexta-feira do mês, às 11 horas. Nas temporadas anteriores, houve uma periodicidade mensal e nessa quarta temporada o evento será bimestral. Quarta temporada abrangerá, como eu disse, os anos 2025 e 2026, nos meses ímpares, né? Então, começamos agora em março, depois maio, julho, setembro e sucessivamente. Ela foi inicialmente lançada em setembro de 2021 e teve como convidadas todas as sedes das regiões administrativas judiciárias, as RAGES, iniciando em ordem decrescente pela 10ª RAGE Sorocaba. E essa primeira temporada terminou em 2022. A segunda temporada em 2023 e a terceira em 2024 percorreram sedes das circunscrições judiciárias das comarcas mais antigas do estado de São Paulo, com uma CJ convidada de cada uma das RAGES, isso de fevereiro a novembro. E nessa quarta temporada, como eu disse, nessa primeira visita do ano, nós temos a 49ª Itapeva como convidada. Com esse projeto da visita telepresencial da Memória, nós temos como objetivo fortalecer essa sensação de pertencimento de magistrados, magistradas, servidores e servidoras do Tribunal de Justiça ao seu órgão, né? Além de difundir patrimônio cultural existente não só na sede do Tribunal de Justiça, mas também em suas comarcas, né? Muitos servidores, servidoras, muitas vezes não têm oportunidade de conhecer o Tribunal de Justiça e a visita acaba servindo como um meio dessa difusão desse conhecimento. Neste projeto, que é coordenado pela Comissão de Gestão da Memória, como eu disse, participam o museu, um setor de visitas monitoradas do Palácio da Justiça, o Arquivo de Gestão Documental, a Biblioteca de Gestão do Conhecimento e a Comunicação Social. A próxima visita será a 51ª CJ, Caraguatatuba, que é da 9ª RAGE, que vai ser realizada no dia 30 de maio. Feita essa introdução e apresentado o projeto, então eu tenho a alegria de passar a palavra ao desembargador José Jarbas de Aguiar Gomes, que é o vice-presidente da Comissão de Gestão da Memória, para suas saudações iniciais. Desembargador, por favor. Muito obrigado, bom dia a todos. Quero dizer da enorme satisfação de podermos estar iniciando essa nova temporada de visita telepresencial, e especialmente por estarmos na circunscrição de Itapeva. Como você já bem destacou, Bitter, nós teremos a oportunidade nesta visita de conhecer os traços da região, da comarca, assim como o trabalho aqui realizado, notadamente pelos nossos juízes e servidores, que nos auxiliam naturalmente a construir esse patrimônio de credibilidade e respeitabilidade que é o Judiciário Bandeirantes. Assim, eu quero, dando as boas-vindas, reafirmar a vocação do Tribunal de Justiça de São Paulo de bem atender aos jurisdicionados e prestigiar a magistratura paulista. Peter, muito obrigado. Obrigado, desembargador. Então, nessa primeira
parte da nossa visita, nós vamos exibir um vídeo sobre todo esse conteúdo dessas áreas que eu mencionei, o museu, o Palácio da Justiça, o arquivo e a biblioteca, mostrando o Tribunal de Justiça. E na segunda fase da visita, na sequência, nós conheceremos Itapeva. Então, por favor, pode começar o vídeo. Se preferir, pode deixar a câmera também desabilitada para que haja uma melhor transmissão. Obrigado. Muito bem, agora que nós concluímos essa primeira parte da visita, que o Tribunal de Justiça se apresentou a todos os presentes, eu aproveito esse momento para também anunciar a presença do desembargador Antônio Luiz Tavares de Almeida, que está aqui conosco, também o doutor Cassiano Gomes Zimmermann, que é o juiz de direito da segunda vara da comarca de Tararé. Sejam bem-vindos, ambos estão convidados também para suas futuras intervenções, assim que nós prosseguirmos a visita, com a apresentação, inclusive, do vídeo de Itararé. Então, terminada essa primeira parte, né, que nós apresentamos o Tribunal de Justiça, nós temos agora a alegria de passar a palavra ao Dr. Renato Hasegawa Lousano, que é o juiz de direito e diretor do Fórum da Comarca de Itapeva, para justamente fazer esse anúncio inicial da comarca e depois nós teremos o vídeo. Doutor Renato, por favor. O áudio, doutor Renato, tá desligado. Eu estava falando tão bonito, Biet. Mas eu tenho dúvidas de que a repetição será ainda mais bonito. Mas bom dia a todos. Eu estava dizendo a alegria e até acho que o vídeo não me desmente, porque a alegria verdadeira a gente não consegue falsificar. É uma alegria muito grande termos essa visita hoje aqui na nossa comarca de Itapeva. Eu cumprimentava o desembargador José Jarbas de Aguiar Gomes, do desembargador Antônio Luiz Tavares de Almeida, meu amigo juiz Carlos Alexandre Bietcher, e também da figura do Bruno Bettini de Almeida, quem eu também tive o prazer de conhecer e trabalhar junto no biênio em que fui assessor do desembargador Manuel.
alegria de estar aqui hoje, né? Então, Itapeva, nós vamos exibi-la para todos, e eu confesso que eu não conhecia, Betty, o programa dessas visitas, e depois do nosso contato eu maratonei no YouTube as passagens anteriores, porque realmente são muito legais. Eu recomendo que quem esteja conhecendo hoje esse programa de visitas, assim como eu conheci há algum tempo, tenha também essa atitude, porque vale a pena. É uma história muito rica e é um trabalho muito bem feito por vocês. Itapeva, daqui a pouco vai ter o vídeo. Eu sou suspeito, eu gosto muito daqui. Eu estou em Itapeva há 9 anos, indo para 10. E hoje calhou de ser o meu último dia. A partir de hoje eu já sou o juiz da terceira vara de Boituva, e a partir do dia 31 de março agora, estarei exercendo as minhas funções lá. Então, eu apresento Itapeva, não sendo mais oficialmente juiz de Itapeva, mas eu brinquei ontem no júri, e é verdade, Itapeva não vai sair de mim, realmente é uma comarca muito boa, e meus colegas também, Daniel e Fabrício, estão conosco, e a nossa função, Itapeva já foi muito mal falada no Tribunal de Justiça, e uma das nossas funções, e eu tento ser um porta-voz de Itapeva, é como as coisas estão boas aqui. Acho que nós nunca tivemos tanta estrutura, nossa estrutura predial é boa, nossos cartórios são bem guarnecidos de funcionários, equipamento, os colegas são muito, muito bacanas. Então eu vou circular esse vídeo para ver se eu consigo alguém que venha para a primeira vara de Itapeva, com o carinho que eu tenho pelo local. Eu agradeço de novo, me desculpo se eu me estendi, e eram essas as palavras. Obrigado, doutor Renato. Absolutamente, né? E eu achei muito interessante, né? Depois de quase uma década em Itapeva, essa visita ser realizada justamente no seu último dia de jurisdição em Itapeva. Muito, muito simbólico, né? A data claro que foi uma coincidência, mas muito significativa. Então, feita essa apresentação pelo doutor Renato, eu tenho a alegria de anunciar o vídeo histórico, então, da comarca de Itapeva, com conteúdo elaborado pela própria administração da comarca e produção do Museu do Tribunal de Justiça de São Paulo. Nele também haverá participação do historiador Davidson Panis Kaseker, né? Que também falará, inclusive, sobre ocupação pré-colonial aí na região de Itapeva, ou seja, um conteúdo histórico muito rico. Então, podem passar o vídeo. Muito obrigado. Sejam bem-vindos à visita telepresencial Memória TJSP, que estreia a sua temporada 2025-2026 do projeto, que já contou com mais de 30 comarcas do estado de São Paulo convidadas. O evento é organizado pela Comissão de Gestão da Memória do Tribunal de Justiça e produzida pelo Museu do Tribunal de Justiça, com informações das comarcas convidadas e pesquisas históricas. Hoje, o projeto tem como convidada a 49ª Circunscrição Judiciária, com sede em Itapeva, que compõe a 10ª Região Administrativa Judiciária, com sede em Sorocaba. Iniciamos nossa jornada histórica com um trecho de uma entrevista concedida à equipe do museu pelo museólogo Davidson Panis Kaseker, mestre em museologia pela Universidade de São Paulo, com a tese Museu, Território, Desenvolvimento, Diretrizes do Processo de Musealização na Gestão do Patrimônio de Itapeva, São Paulo, que fala um pouco sobre a presença indígena na região e da história pré-colonial. Os municípios começam a contar a sua história a partir da sua fundação, entre aspas, né? E negligenciando que anteriormente os territórios, especialmente aqui no estado de São Paulo, eram ocupados, né, por povos indígenas, que prestaram, inclusive, grandes serviços, né, no sentido de que abriram caminhos, né, o Peabiru, que é o caminho aberto pelos indígenas, posteriormente,
foi utilizado já na sociedade colonial para a construção de estradas. Então, todas as estradas que ligam hoje São Paulo a Curitiba, no Paraná, eram caminhos indígenas do Piabiru, caminhos que levavam até as minas de prata de Potosí, no Peru, né? Além disso, a própria Constituição também da nossa sociedade colonial, ela também tem essa composição indígena, né? Começando pela própria língua que o português falado hoje em dia traz de contribuições das línguas indígenas também, especialmente do Tupi-Guarani. Então, essa presença indígena que eu saliento aqui nesta fala, né, ela deixa marcos referenciais na nossa região, né? Nós temos aí, por exemplo, inscrições rupestres que são avaliadas em cerca de 1000 anos, né? Demarcando a presença indígena nessa região. Aí temos, especialmente ali no Itanguá, vários sítios arqueológicos com inscrições rupestres que já foram estudadas, pesquisadas, né? E que colocam Itapeva num mapa, né, de sítios arqueológicos, de lugares de memória de destaque aqui no estado de São Paulo, né? Temos também a presença de núcleos de moradias, de habitações indígenas em vários lugares do município de Itapeva, né? Onde já lá na década de 60, pela primeira vez, foram descobertos aí pelos lavradores ali na região da Caputera, né? Urnas funerárias que, trazidos ao conhecimento do então prefeito Cícero Marques, ele entendeu a relevância daquele achado, né, arqueológico, e compartilhou, encaminhou, que à época era o caminho, o melhor caminho, a melhor destinação possível, encaminhou isso para o Museu Paulista, o Museu do Ipiranga, que lá se encontra até hoje, com destaque. Nós temos aí outras tantas alimentos e costumes, e, enfim, indicadores dessa presença indígena na região, que posteriormente, com a chegada da colonização, sofreu, obviamente, quase que uma extinção, né? Rechaçando essas populações para outras regiões mais longínquas do país, né? Itapeva é um município brasileiro localizado no estado de São Paulo. A história colonial passa a ser contada a partir do século XVIII, quando a coroa portuguesa, em meio à disputa com a Espanha, ordena a criação de vilas no Brasil para garantir a ocupação do território. Segundo estudo publicado pelo comendador Jandir Abreu Gonzaga, as primeiras ações pela fundação do novo município teve início em 10 de junho de 1766, quando Dom Luiz de Souza convoca interessados em povoar a região, determinando que se apresentassem a Antônio Furquim Pedroso, grande agropecuarista e dono de inúmeras terras na região. Em documento datado de 10 de março de 1767, Furquim envia a Dom Luiz reclamação de que está muito difícil e penoso o trabalho de cuidar somente com sua pessoa, pedindo assim mais auxiliares, como cabos para auxiliar em seu trabalho, conta o comendador. Nesse contexto, no dia 20 de setembro de 1769, foi criada a Vila de Faxina, fundada por Antônio Furquim Pedroso. Nos primeiros anos, a região era frequentemente atacada por grupos indígenas, o que levou à transferência da vila para uma área mais segura em 1785. O novo local era cercado por morros, dificultando o acesso, o que possibilitou a construção da Catedral de Santana,
Essa catedral é considerada o marco zero da cidade de Itapeva, além de um grande patrimônio histórico e arquitetônico, seja pela técnica empregada, que hoje não existe mais, por sua genialidade térmica e acústica ou por sua grandeza. Foi construída com taipa de pilão por cerca de 40 escravizados e é conhecida como a primeira estrutura da cidade. O local, além da função religiosa, é um ponto de encontro cultural e social para a comunidade de Itapeva. Nesse período, constatava-se na região a agricultura de subsistência, mas aos poucos novas famílias foram se instalando na vila, o que impulsionou o desenvolvimento de várias atividades de abastecimento e promoveu uma maior concentração populacional. Em 1820, a cidade possuía menos de 40 casas, descritas pelo naturalista Auguste Baptiste Saint-Hilaire como asas de mau estado. Essa realidade também foi representada por Debré em um quadro pintado em 1827, onde é possível notar a presença de um pequeno número de casas de madeira compondo a cidade. Debré visitou a região de Itapeva, que também inspirou a publicação Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, obra ilustrada composta por 3 volumes e 26 fascículos, publicados entre 1834 e 1839. O livro oferece um retrato detalhado do cotidiano brasileiro no século XIX. Em um mapeamento elaborado no Atlas do Patrimônio Arqueológico dos Municípios Brasileiros no ano de 2008, registrou a presença de 19 sítios arqueológicos no município de Itapeva, como o Sítio Fonseca, Gravura Histórica Faxinal, a Abrigo Fabre, a Abrigo Fazenda Remanso, dentre outros. Como podemos verificar, a imagem de uma urna funerária encontrada no Sítio Fonseca, na década de 1940, e que atualmente integra o acervo do Museu Histórico de Itapeva. Durante o século XIX, a cidade se destacou pela produção de algodão e batata e também passou a ser parte da rota do tropeirismo, conectando o sul do Império Brasileiro a São Paulo. Em 1830, a vila já se destacava como um polo regional, com freguesias que mais tarde se tornariam municípios independentes. No dia 28 de junho de 1861, a vila de Faxina foi elevada à categoria de cidade e passou a se chamar Itapeva da Faxina. 11 anos mais tarde, foi criada a comarca de Itapeva da Faxina, desmembrando-se de Botucatu. O progresso da cidade começou a ser visível no início do século XX, com a construção de infraestruturas importantes. Em 1º de abril de 1909 foi inaugurada a estação da estrada de ferro Sorocabana, que ligava Itapeva a São Paulo, reduzindo o tempo de viagens de dias para apenas 10 horas. Durante a primeira década do século XX foi inaugurado o primeiro colégio da cidade, o Colégio Faxinense, e a cidade passou a contar com energia elétrica. O município teve um grande crescimento entre as décadas de 1930 e 1940, quando se tornou a capital da triticultura e começou a se tornar uma cidade comercial, atraindo imigrantes como japoneses, árabes, italianos e alemães, que influenciaram as primeiras atividades industriais locais. Já na década de 1960, o município descobriu reservas de minério, tornando-se um polo minerador, e em 1970 iniciou-se o reflorestamento. Nos anos 80, a cidade se destacou pela produção de feijão e nas décadas de 90 e 2000 tornou-se uma das maiores produtoras de milho, soja e tomate do estado de São Paulo. Ao longo de diversos anos, Itapeva perdeu inúmeros quilômetros em território, como em 1991, quando os distritos de Campina dos Veados e Taquarivaí se emanciparam.
Contudo, em 2013, Itapeva se destacou como o terceiro maior PIB agrícola do estado. Em 2014, a cidade se consolidou como polo regional de desenvolvimento, com a criação da 16ª região administrativa do estado, abrangendo 32 cidades. Em 2017, o projeto de lei número 70 oficializa o brasão da cidade. Nele, o azul representa o céu e o clima agradável. A estrela maior de prata lembra Santana, a padroeira de Itapeva. E a águia de ouro recorda o esforço e luta de todos os filhos desta terra ou não que trabalharam para o desenvolvimento da cidade. Enquanto a pena de prata representa a instrução e a cultura, o ramo de trigo de ouro lembra que o trigo, no passado, foi um dos ramos da agricultura que destacou Itapeva. A roda deitada de prata representa a indústria do município e as datas de 1769 e 1969 recorda a fundação da vila de Faxina e o segundo centenário de Itapeva, respectivamente. O nome Itapeva tem origem na língua tupi e significa pedra achatada. Hoje, Itapeva conta com quase 90 mil habitantes e um IDH-M de 0,732. A cidade preserva a qualidade de vida do interior e oferece opções de lazer, como praças e parques. Seu comércio é diversificado, atraindo consumidores de cidades vizinhas, e a cidade também é um polo educacional e de saúde. A Prefeitura Municipal de Itapeva divulgou recentemente o destaque da cidade no agronegócio, por meio de um mapeamento realizado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária nos 100 municípios mais ricos do Brasil no agronegócio. A análise se baseia nos dados da pesquisa anual do IBGE, realizada em 2023, sobre a produção agrícola municipal. Neste mapeamento, Itapeva foi ranqueada na 44ª posição do Brasil em valor de produção agrícola e na primeira posição entre as cidades do estado de São Paulo, conquistando assim destaque nacional no setor. Agora, vamos ver um pouco mais da história da comarca de Itapeva. A criação da comarca de Itapeva se deu pelo decreto número 9.775, de 30 de novembro de 1938, anexo 1, item 45, com a denominação de Itapeva. O nome do fórum é Desembargador Euclides de Campos, seu patrono, pela lei número 7.204 de 1962, com uma denominação homologada conforme assento regimental número 205 de 1991. Foi inaugurado em 16 de nove de 1977. O patrono do fórum, desembargador Euclides de Campos, era ligado à causa vicentina. Foi um dos mentores para a criação do asilo em Itapeva. Ingressou na magistratura em 1919. Como juiz atuou em Patrocínio do Sapucaí, Itapeva, Piracicaba e Santos. Foi nomeado desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo em 1947, se aposentando em 1949 e faleceu em 1952. A comarca de Itapeva compõe a 10ª região administrativa judiciária, com sede em Sorocaba, além de ser a sede da 49ª circunscrição judiciária, composta também pelas comarcas de Apiaí, Buri, Itaberá, Itaporanga e Itararé. A comarca de Itapeva conta com um prédio ocupado por 3 varas judiciais, GCRIM, anexo fiscal, Sejusc e central de mandados. Os magistrados coordenadores da 40ª circunscrição judiciária são os desembargadores Ricardo Santos Feitosa, que atuou em Itaporanga como juiz, e Guilherme de Souza Nutti, que atuou em Itapeva como magistrado. Atualmente, compõe o Tribunal Pleno mais 5 desembargadores da ativa que atuaram em Itapeva como magistrados de primeira instância. São eles: desembargador Vicente de Abreu Amadei, desembargadora Gilda Cerqueira Alves Barbosa Amaral Diodati, desembargadora Silvia Maria Meireles Novaes de Andrade, desembargadora Ana Maria Alonso Baldi e desembargador Antônio Luiz Tavares de Almeida. Fazemos também uma homenagem aos 3 desembargadores nascidos em Itapeva.
São eles: desembargador Joaquim Barbosa de Almeida, desembargador Joaquim Macedo Bittencourt Neto e o desembargador José Fernando dos Santos Almeida, que foi funcionário da administração de Itapeva na década de 80 e em 1983 ingressou na magistratura. A comarca conta também com muitos outros magistrados que judicaram em primeira instância, seja quando o local se denominava Faxina ou com o atual nome de Itapeva, e que se tornaram desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A comarca de Itapeva conta no ano de 2025 com 4 juízes, 94 servidores, além de estagiários e voluntários. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima visita. Parabéns, Itapeva, pelo excelente vídeo. É incrível a riqueza, né, da comarca, coisa que a maioria desconhece, né? Toda essa questão dos sítios arqueológicos, até fiquei impressionado com essa gravura do próprio Debré, que esteve em Itapeva e pintou em 1827. Impressionante. Parabéns, doutor Renato Segal Lozano, a administração do Fórum, toda a equipe e ao museu pela elaboração do vídeo. E, dito isso, eu tenho a alegria de passar a palavra ao desembargador Jarbas Gomes para prosseguimento, ocasião que também, né, incitará, não é, desembargadora, que os colegas também se manifestem, né, o próprio desembargador Tavares aqui presente e os colegas da comarca de Itapeva, de Tararé. Desembargador, por favor. Obrigado, Peter. Eu saúdo o desembargador Antônio Luiz Tavares de Almeida, que nos honra com sua presença nesta visita telepresencial. Também quero saudar e parabenizar o doutor Renato Lousado, digníssimo até então juiz diretor do Fórum, em cuja pessoa eu peço licença também para saudar e homenagear os magistrados Fabrício Augusto Dias, o doutor Daniel Torres dos Reis, juiz de direito de Itapeva, assim como o doutor Cassiano Zimmermann, digníssimo juiz de Itararé. De fato, doutor Renato, um trabalho muito bom, um conteúdo muito rico e que nos envaidece, né? Nos envaidece de pertencermos a essa história, né, que é feita não só pelos magistrados, mas também pelos servidores, demais atores do direito. A notícia histórica, vamos dizer assim, que o museólogo Davidson nos trouxe foi muito, muito, muito interessante. Eu quero naturalmente destacar, né, a importância da preservação da nossa memória, né, institucional, que, como disse, ela é construída graças ao trabalho incessante, responsável de seus magistrados e servidores. Aliás, o doutor Renato é um exemplo disso, porque, afinal de contas, está há quase uma década na comarca e posso dizer que Sua Excelência certamente fincou raízes, né, em Itapeva. Eu finalizo parabenizando a todos pela realização desse evento tão significativo para a memória do Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu gostaria de consultar se o desembargador Antônio Luiz Tavares de Almeida gostaria de fazer uso da palavra, assim como os demais colegas, juízes de direito, presentes a esta visita telepresencial. Bom dia, desembargador Jarbas, desembargador Carlos, colega doutor Renato Lozano, de Itapeva. Eu só tenho saudades e boas lembranças da época em que judiquei na 3ª Vara Cível da comarca. Era vara cível, mas era vara cumulativa também, né? E abrangia a infância e juventude. E passei nos idos de 1991 a 1993.
já há mais de 3 décadas. Permaneci por 2 anos e 1 mês, fui diretor do fórum, e a grandiosidade dessa estrutura do Fórum de Itapeva é algo assim, é que não tivemos aí vídeos e fotografias do prédio em si, de Itapeva, porque é uma obra primorosa. As instalações são, desde aquela época, generosas. E a equipe com quem eu trabalhei, os colegas com quem eu trabalhei, a desembargadora Ana Baldi, trabalhei com ela aí também, atuei com ela na época, no início da década de 90, e todo o trabalho desenvolvido é uma comarca de história, uma comarca que tem uma vivência e que traz muito em termos econômicos, como vimos aí no agronegócio, para o nosso estado e o nosso país. Eu tive a honra de trabalhar e agradeço imensamente pelo convite de participar desse evento. Mitchell, por favor. Obrigado, Osvaldo Tavares. Importante e emocionante depoimento. Pergunto então aos colegas, estou vendo aqui o doutor Daniel Torres dos Reis, doutor Cassiano Zimmermann e também o doutor Fabrício, se querem se manifestar. Eu vou fazer uso da palavra brevemente. Eu cumprimento primeiramente os nobres desembargadores, na pessoa do desembargador Jarbas, os colegas na pessoa do Dr. Renato, nosso presidente de fórum, também os servidores que acompanham, e eu preciso dar parabéns pelo trabalho feito. A gente fica mais satisfeito ainda de trabalhar aqui na comarca de Itapeva, depois de saber dessa história rica que tem. E um fato interessante, eu moro aqui talvez no ponto mais alto da cidade, que é o 15º andar de um prédio já antigo aqui, e eu sempre observava a igreja de Santana no centro, né, cercada de morros, e hoje, a partir do vídeo que foi apresentado, eu sei então que foi por segurança, na época então, que a cidade se desenvolvia, de ataque de indígenas, e eu fico muito satisfeito com essa história que foi relatada aqui. Alguma coisa eu já conhecia, mas muito rica as informações que foram trazidas. Dou parabéns a todos os que se envolveram com a produção do vídeo e desse material. E me despeço agora, um abraço a todos, agradecendo então pelo conhecimento que foi trazido hoje. Obrigado, doutor Daniel Torres. Doutor Fabrício. Doutor Cassiano. As palavras do doutor Daniel. É muito gratificante fazer parte de uma comarca que tem essa importância histórica e essa riqueza cultural, né, da região sul paulista aqui, principalmente com outras comarcas, outras cidades que há muito tempo já são comarcas, Apiaí, Tararé, Itaporanga, mais recentemente Itaberá, Guri. E é uma comarca muito boa de se trabalhar, uma equipe de servidores muito dedicada e muito eficiente. Já estou há algum tempo não só na comarca, mas na circunscrição, né? Titularizei inicialmente em Apiaí, né? No Alto Vale do Ribeira, aqui do lado. E Itapeva é uma cidade bastante boa para se viver, uma população trabalhadora, e as atividades no fórum cada vez mais se desenvolvendo com eficiência, presteza na jurisdição, e enfim, é bastante gratificante fazer parte dessa história. Agradeço a palavra. Obrigado, doutor Fabrício. Beth, eu agradeço também a organização do Museu da Justiça. Acho que é muito, realmente, como já foi dito aqui, é interessante conhecer a história de Itapeva, ainda mais porque é uma circunscrição, vamos dizer assim, numa das beiradas do estado. E aqui de Tararé, o que eu posso afirmar é que o que existe é um grande orgulho. Eu sei dos juízes que passaram por aqui, especialmente dos servidores e da população, de fazer parte de São Paulo. Eu moro numa casa em que, quando eu vejo o pôr do sol em Itararé, o sol se põe no Paraná já, porque é apenas a 1 quilômetro da fronteira entre os estados.
E se existe uma comarca que tem orgulho de fazer parte do Tribunal de São Paulo, é Itararé, porque na década de 90 chegou a haver um plebiscito para decidir se Itararé continuaria permanecendo em São Paulo ou se migraria para o estado do Paraná. E a população preferiu permanecer em São Paulo. E, então é muito gratificante saber desse carinho também que o Museu da Justiça confere à nossa circunscrição, às comarcas que fazem parte dela. Queria dizer, Betcher, só concluindo, é que é muito gratificante receber o carinho do museu na organização desse evento para a nossa circunscrição, para a nossa região, que é tão orgulhosa de fazer parte do Tribunal de Justiça e que tem essa história tão bonita que foi apresentada no vídeo. Obrigado, Zimmermann. Nós que ficamos felizes e orgulhosos de ver esse envolvimento dos colegas, né, desembargador, né, falando com tanto apreço, né, tanto carinho pelo próprio local, né, que exerce a jurisdição e reconhecendo, né, toda essa importância que aquela comarca tem, inclusive no estado, né, essa história é muito interessante trazida agora. Eu não sabia que Itararé estava nessa dúvida, né, se localizar na fronteira, se ficaria conosco ou se migraria ao estado vizinho. Muito interessante. Mais alguém? Pois não, doutor Renato. Eu quero só fazer uma justiça. Eu tive algumas sortes na minha vida e uma delas foi ter muito contato com o Dr. Manuel de Queiroz Pereira Calças, e eu citei ele como Dr. Manuel, é que tenho a felicidade de ter sido e ser próximo dele. Então parece que a gente estava numa reunião e eu estava falando justamente da minha época de assessoria. Parece que nós estávamos numa reunião na SPI falando, não, porque o Dr. Manuel... Então, só para deixar pontuado que, obviamente, se trata do Dr. Manuel de Queiroz Pereira Calças, a quem eu tenho uma felicidade muito grande de ter tido contato e ser próximo até hoje. E também só uma finalização, eu convido todo mundo a pesquisar a região dos cânions e também o Petar. Existe agora uma hotelaria de vinho aqui na região de Ribeirão Branco. Quem tiver interesse, puder pesquisar e se informar, eu acho que terá a vontade de vir conhecer um pouquinho a nossa região e passará aqui por Itapeva. Eu endosso que é uma região muito bonita. Eu mesmo já estive, claro, há muito tempo visitando as cachoeiras de Itararé. Já há um bom tempo sou famosa. E tive uma colega de concurso, a Elizabeth Ashikawa, que está em Ipiranga agora, que foi juíza lá em Itararé também. Então, se ninguém quiser fazer mais uso da palavra, doutor Jarbas Valor, quer fazer um encerramento? Peter, por favor, você continua nesta reunião e, naturalmente, deixo a você essa prazerosa incumbência. Obrigado, desembargador. Então, nós encerramos, né, parabenizando novamente, né, a Circunscrição Judiciária de Itapeva, cumprimentando todos os magistrados servidores e servidoras da circunscrição que participaram da visita, que realizaram esse trabalho de pesquisa e apresentação, e deixamos aqui o nosso convite para a nossa próxima visita no dia 30 de maio, que será a Circunscrição Judiciária de Caraguatatuba, né, que pertence à 9ª RAJ São José dos Campos. Então, tenham todos um excelente final de semana. Nos vemos na próxima visita. Muito obrigado. Obrigado. Uma boa tarde a todos. Uma boa tarde.